Bom, meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do nosso Resenha COP, nosso programa de educação política da OCB aqui do Rio de Janeiro, onde a gente sempre traz um convidado para que a gente explique e mostre como é que funciona o Estado, a estrutura do governo, as funções das pessoas que ocupam os cargos públicos. E hoje a gente está aqui com a Gabriela, que é a nossa secretária de Juventude do Rio de Janeiro, tem feito um trabalho muito bacana de apoio aos jovens aqui na cidade do Rio. E tem trabalhado muito conosco lá para que a gente leve a educação financeira através de nossas cooperativas financeiras e educação cooperativista para os jovens do Rio de Janeiro, para que a gente possa construir uma sociedade mais cooperativa, com pessoas que pensem além do consumo diário que é imposto pelas redes sociais e pela lógica que o mercado coloca. Obrigado, Gabriela, por estar aqui com a gente. Como sempre, eu, Abdu e Maíra, que eu faço uma reflexão aqui, já chamei a Maíra de Mayra 2 vezes hoje, mas eu prometo não errar. Bom, o Nil já chamou minha atenção antes de começar. E a gente é um papo muito descontraído que a gente faz aqui, de maneira que as pessoas possam entender efetivamente como é que é a função de um secretário de município, quais são os trabalhos que ele faz em prol de atender melhor a sociedade, que as pessoas entendam como é que funciona a máquina pública, né, Maíra? Essa é a ideia, né? Desde o começo, as pessoas não entendem, as pessoas vão, manifestam, postam, reclamam, mas não sabem muitas vezes o que está sendo colocado. No caso dos secretários, ministros, né, primeiro, tem que diminuir, né? Sem ter uma reflexão. Sem ter uma reflexão. E aí precisa também entender isso. E às vezes tem, às vezes não tem, e principalmente precisa entender qual é o papel. O que faz um secretário dentro da estrutura de uma prefeitura? É relevante? Não é relevante? As pessoas às vezes não entendem isso. Eu acho que no caso do secretariado, o nome secretário causa ainda mais confusão, porque ministro é um nome que não é tão polissêmico, não tem ministro de tudo. Mas secretário, secretária, existe para N funções. Sim. Então eu acredito que a imensa maioria das pessoas não faça a mais vaga ideia do que é um secretário, se ele é legislativo, se ele está no executivo. Então eu acho que esse podcast, a primeira função dele é secretário. Onde vivem, o que comem, quem são, para que serve? Não, ele foi nomeado secretário, as pessoas realmente... puxa a saga do prefeito lá. Mas, Gabriela, primeiro agradecer aqui a sua presença e pedir primeiro para que você se apresente. A gente quer saber um pouquinho da sua história, como é que você chegou a essa função. Gente, então, obrigada aí por esse espaço, assim, eu sou suspeita até para falar do trabalho de vocês, porque eu acho que é um dos mais fundamentais que a gente tem hoje realmente na nossa sociedade, num sentido de país, sabe? De se pensar soberania nacional, de se pensar nação, como muitas vezes a gente não tem visto uma reflexão sendo feita. Então, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. E como que eu venho parar na política? Eu sempre me interessei, acho que eu começo a me interessar por política, eu tinha uns 6 anos... Era a eleição, estava naquele momento da pré-corrida, que ainda tinha Rosana Sarney, o Lula, e tinha aquilo, foi a primeira coisa que me chamou a atenção, né? De que existia um mundo político e de que tinha mulheres concorrendo ali também. Então, desde criança, eu me interessava sobre como funcionava os aspectos do Estado-nação. Isso também porque eu via a desigualdade na minha vida, não é muito de frente. Eu sou de Madureira e eu fui criada por uma família com diferentes estratos sociais. Pessoas em situação de muita vulnerabilidade, outras pessoas que já tinham conseguido ascender socialmente. A igreja que meus pais frequentaram a vida inteira, ela era no alto do Morro do Cajueiro, então ainda havia pessoas que estavam em maior vulnerabilidade. Então tudo aquilo desde criança me fazia refletir o que faz com que, sem saber, né, não sabia quais eram as palavras, mas faz com que a vida seja tão desigual e as pessoas não tenham as mesmas oportunidades. Então eu fui me formando desde muito novinha como uma pessoa crítica, né? E sempre muito combativa, e eu tive muita sorte de ter excelentes professores desde o colégio. Eu falo que ter tido professores já no ensino fundamental, no ensino médio, que tinham uma formação acadêmica sólida, muitos assim vieram da universidade pública, isso me formou muito como pessoa, mesmo antes da faculdade. E aí eu tinha muita dúvida na época do vestibular do que ia fazer. Eu comecei a engenharia, mas meu pai já sacava, acho que isso não é muito a tua, não. Porque eu sempre penso... O número nem era o que mais me assustava, mas
eu sou essa pessoa da comunicação e que tem um perfil que é muito mais do vamos lá fazer as coisas do que ficar lá calculando como é que vai ser, que a gente vai chegar... Embora tenha muito cálculo também fazendo gestão pública, mas é de uma outra natureza, né? E aí, quando eu decido de fato, e aí mudo lá os ponteiros, a gente vê que tem uma faculdade de gestão pública. Então, eu inicio na UFRJ, gestão pública, e na época era um curso muito focado em economia. E aí, quase que eu saio da faculdade para fazer economia, mas aí eu consegui uma bolsa para estudar na Universidade de Washington. Aí lá eu fiz a dupla certificação, e aí eu fiz em economia, e eu tenho essas 2 formações. E eu sempre me interessei como funcionavam as estruturas para entender. Eu acho que quando eu escolho a faculdade, eu quero entender como é que funciona a estrutura do Estado-nação. A gente vai vendo história, geografia, e aquilo tudo me encantava e foi surgindo assim. Só que aí você se forma, você se depara com o mercado de trabalho e eu não tinha uma questão de entrar em partido. Quando eu era mais nova, eu ficava receosa. A gente estava num momento também, em 2014, que... era muito controverso, né? Você tinha um medo de entrar na política até, de como ia ser aquele cenário. E eu sou uma pessoa muito observadora. Para tomar uma decisão, eu pondero muito. Aí eu falei assim, eu acho que vou passar um tempo no setor privado. Aí a UFRJ me chamou de volta, eu fui fazer administração enquanto estava estudando. Aí eu trabalhei em banco, trabalhei também em seguradora. Teve uma época que eu fui para editora. Eu fui meio que vagando por coisas, mas nada fazia o meu coração pulsar. Tanto que quando eu trabalhei com banco, e aí já era uma atividade bem mais comercial, não tinha nada a ver comigo, com o que fazia meu coração pulsar, sabe? Aí eu pedi demissão. Na seguradora foi uma das melhores oportunidades que eu tive como profissional, porque aí eu entendi muito da lógica de como você fazer um bom trabalho, né? Como você otimiza, como você aprende ferramentas. Eu tive excelentes chefes na época. E aí eu sou convidada para ir para uma filantropia da família Coelho. Eu fui fazer o administrativo financeiro de lá, da República.org, e acabei fazendo outros mecanismos também, porque a família tem algumas frentes, né, de trabalho. Enquanto eu estava na República, já estava há quase 2 anos, o prefeito Eduardo Paes, ele é eleito. E aí ele chama Salvino, que na época tinha 22 anos, era um rapaz da Cidade de Deus, que também fez gestão pública, mas a gente não se conhecia. Ele chama para ser o secretário de Juventude. E por que o prefeito cria a Secretaria de Juventude naquele momento? Porque ele via que a gente estava com um índice de jovem que não trabalhava e não estudava altíssimo. Uma população jovem que nas pesquisas mostrava uma falta de esperança. É a primeira geração, e aí não só no Brasil, de jovens que olha para si e não se vê com condições de vir a ser mais do que os seus pais são. E aí ele fala, tem que ter, por mais que essa seja uma política interseccional, tem que ter uma secretaria que o foco dela seja voltado para esses jovens. Porque se o jovem ele não se capacitar, ele vai ficar vagando nessa. E é um momento muito difícil. Eu posso dizer isso de cadeira aqui, entrar no mercado de trabalho, mesmo tendo sempre sido estudiosa, tendo corrido atrás e tendo tido mais oportunidades que a média das pessoas, foi muito difícil entrar no mercado. Parece que você sair, né? É lei de Newton mesmo, né? Você sair daquele estado de inércia é muito, muito difícil. Depois que vai, engata. Mas até isso acontecer para o jovem, acabou a vida dele. Ele fica achando que nada vai mudar nunca. E uma questão de perspectiva também, né, Gabriela? Assim, você não tem ofertas de percepção do jovem de ascensão social. Você vai entrar para ser atendente de loja, e se deixar você morre atendente de loja, assim, não tem uma perspectiva o caminho é muito difícil, né? Sim. Então... E é um período em que ainda dá para a gente incutir conteúdos republicanos de maneira mais ágil, né? Porque eles ainda não estão cristalizados numa série de preconceitos. Sim. Então a ideia de participação e de capacitação, elas andam juntos. Né? Você capacita para alguma atividade, mas ao mesmo tempo você compreende dinâmicas de
participação. E aí eu acho a secretaria muito interessante, porque ela recriou o Conselho de Juventude e ele agora tem uma estrutura institucional, e eu acho fundamental a gente falar sobre o sistema de conselhos, o que o conselho faz. Com certeza. Isso é muito importante. E nesse sentido que vocês estão falando, a secretaria ela surge para a gente responder a essa questão. Salvino tem uma indicação de uma colega da época de faculdade, que ele queria uma pessoa que tivesse espírito público, mas que tivesse a vivência do Rio de Janeiro. E que tivesse a vivência do setor privado. Também. E eu já estava há muito tempo no setor privado. Aí eu vou conversar com ele já dizendo que vou declinar, porque eu estava bem lá na organização, estava com a vida organizada. Só que quando eu falei com ele, a minha visão de mundo comungava muito com a dele. E aí eu falei sim na hora, e vim ser chefe de gabinete. Então eu fiquei no governo do prefeito, desde que o Salvino era secretário, fui chefe de gabinete, aí eu fui subsecretária, e quando o Salvino vai concorrer à vereança, o prefeito e ele me convidam para ser secretária, e agora nesse novo mandato eu permaneci. O que a gente fez ali ao longo desses anos foi dividir a secretaria em duas grandes frentes. E aí, até respondendo muito dessa questão inicial que a gente estava. Por que ter secretarias? O prefeito, se a gente pegar numa lógica privada, ele é o CEO, né, da organização. E ele precisa olhar todas as demandas que existem na cidade e compartimentar em departamentos. Eu concordo muito que essa expressão secretário confunde muitas pessoas. Porque o secretário é como um diretor, né, numa organização. É como um ministro para o governo federal. É a pessoa que tem a missão de fazer aquela parte das atividades públicas funcionarem. E aí as pessoas já conhecem algumas mais tradicionalmente. Uma marca como o SUS. Todo mundo sabe que é o SUS. Então, não se tem dúvidas de que é necessário ter uma secretaria de saúde, de educação. E as secretarias, no geral, de juventude, por muito tempo, elas enfrentaram um preconceito de para que vai criar mais uma secretaria nesse sentido? Só que você precisa, se você tem uma população que vai envelhecer de uma forma ociosa, você está ali, você está vendo em dados que isso está acontecendo. Se você não tiver alguém focado, uma parte do orçamento público, no final das contas, voltadas para se resolver essa questão, a gente está tapando sol com a peneira. A gente fala de problema de segurança pública. Mas o jovem que não tem oportunidade, ele vai sim pensar que o crime organizado é uma possibilidade. A gente tem que parar de ser é um negócio hipócrita. Que concorre com os outros. É ilegal, mas na verdade concorre. É um negócio que concorre com os outros. Concorre. E ainda mais na sociedade de consumo que a gente vive, que as pessoas são aquilo que elas consomem, que elas ostentam. O jovem ele ainda está nesse momento da formação do caráter, da percepção dele de mundo. Se a gente não dá boas influências, se a gente não dá oportunidades, se a gente não cria caminhos, depois a gente quer lamentar. E aí a Secretaria de Juventude vem nesse sentido. E a gente fala muito, a Secretaria ela tem mais de 90% dos funcionários são de favelas e periferias, e assim, do subúrbio do Rio. E isso moldou a nossa forma de criar a Secretaria, porque eu sempre falo, o chefe ele diz, governo é para quem mais precisa. E a gente já tinha isso internalizado porque nós éramos parte dessas pessoas que mais precisavam. E a gente olha para os lugares nós temos nossas origens e fala assim, a gente quer lidar com essa realidade e criar oportunidade para as pessoas que estão vivendo uma situação de maior vulnerabilidade. Gabriela, deixa eu te interromper, porque você falou assim, a secretaria tem funcionários. Eu acho importante explicar para as pessoas por que a secretaria precisa ter funcionários. Por que precisa ter secretário e o secretário precisa ter funcionários? Porque fazer política pública não é uma coisa que brota da terra. Né? Alguém precisa pensar, programar, implementar, ir lá, controlar, ver se está funcionando. E é por isso que vocês precisam de mão de obra. Porque o cidadão ele tem uma série de demandas que ele dirige ao poder público, mas ele não sabe a quem pedir. Né? Ele dirige ao prefeito, mas não entende que o prefeito precisa dividir tarefas em grupos de pessoas especializadas em determinados temas. Você não pode pegar uma galera que está cuidando de saúde e botar ela para cuidar de segurança pública. E daí a importância de uma secretaria de juventude, porque há uma especificidade de se formar jovens.
Jovens são diferentes de pessoas que já estão cristalizadas com suas Exatamente. visões de mundo. O jovem é tipo uma esponja, ele absorve. Daí a importância de absorver coisas interessantes para a sociedade. Eu concordo totalmente com você e falta as pessoas entenderem o que é a administração pública, né? Porque ao cidadão comum é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, mas ao administrador público só pode se fazer aquilo que está expresso em lei. Então, por que a gente tem funcionários? Porque a gente precisa de pessoas que entendam de administração pública, que tenham estudado direito administrativo, que tenham estudado planejamento estratégico, orçamento público, para criar o que a gente vai fazer de programa, de iniciativa no governo. Então, e aí todo mundo que entra na secretaria, eu vou explicando um pouco de como isso funciona, que aí a gente pega a nossa... tira um pouquinho da secretária e volta aqui um pouquinho da pessoa que fez a formação em gestão pública, porque é importante para você ter aí eu vou pegar aqui o meu caso. Para eu ter um equipamento, que é um espaço da juventude, a gente tem um período gigantesco para transformar aquilo em lei. Né? A gente, para transformar aquilo em processo administrativo, melhor dizendo. Então, você faz as métricas de um plano de trabalho, e aí para você fazer um plano de trabalho, você tem que fazer uma pesquisa para entender o que é necessário. Você tem uma pesquisa que ela também é de uma natureza orçamentária. E aí, quando você forma aquele plano de trabalho, você passa a transformar aquilo em processo administrativo. E transformar em processo administrativo é toda uma cadeia gigantesca. As pessoas acham que... E isso acontece muito. Chega alguém com uma parceria muito bacana lá na secretaria, quer conversar com a gente. Gabriela, eu tenho um projeto muito incrível que eu acho que vocês podem implementar. Eu adoraria, mas eu, como pessoa que está numa função pública, eu não posso pegar o recurso público e colocar no que eu acho que é melhor. Tem um chamamento público, tem licitações. Então, sem a gente ter as pessoas para transformarem essas coisas, a ideia... de fato, em algo implementável, tem toda uma cadeia, né? Tem uma questão que eu acho interessante, é o seguinte, há um desconhecimento da sociedade de papel do Estado. As pessoas pensam o seguinte lá, e o resultado econômico, isso, mas vai gastar o dinheiro, vai sair, vai fazer o que com o dinheiro está sendo gasto. Não conseguem perceber que o resultado que o Estado procura nem sempre é o resultado econômico. O Estado vai ganhar dinheiro com aquilo, com aquele investimento. É o resultado social. A gente está num país que envelhece rápido e que precisa que o jovem esteja capacitado para disputar no mercado que hoje é mundial, um espaço que dê condição para ele pagar a nossa aposentadoria, que é isso que as pessoas não percebem. É verdade. Os jovens vão pagar a nossa aposentadoria. E vão ter que ajudar a acumular um pouquinho para deles, porque hoje a gente paga a aposentadoria de quem está aposentado. Essa é a lógica. Então, o resultado social de ter esse jovem preparado, instruído para entrar no mercado, ser competitivo, é algo que as pessoas têm que perceber e mensurar. Porque, em geral, fica certos grupos sociais dizendo assim, está gastando dinheiro com quem não precisa. Tem trabalho. Olha, trabalho não muda a vida de ninguém. Se você ficar cavando buraco na praia, você está trabalhando, de modo geral, você está trabalhando, mas você vai evoluir na sociedade com aquilo? Você vai evoluir na sociedade vendendo bala no sinal? Vai evoluir socialmente com ele? Não vai. Né? Sobrevive, então, né? Sobrevive. Acho que a maior parte das pessoas, infelizmente, ainda sobrevivem. E é exatamente isso. São umas discussões, às vezes, muito rasas sobre o gasto público, né? Sem parar para pensar, historicamente, que sempre que um Estado-nação ele cresce, ele faz muito gasto público. Só cresce quem gasta, Gabriela. Os Estados Unidos controla a economia de todo mundo, dizendo que você não pode gastar, senão você desequilibra economicamente. Eles cresceram gastando aos horrores. Eu gosto da dívida muito americana de um livro que fala disso. Desculpa. Não, é só para complementar isso, tem um livro do Hao Xiaoshang, que é o Chutando a Escada, né? Que fala exatamente essa estratégia dos países desenvolvidos e fala assim, olha, vocês não podem ser protecionistas, vocês não podem gastar. E aí você pega historicamente que eles fizeram tudo isso, né? Eu acho interessante quando a gente pensa em juventude, não competir comigo. porque a gente não pode pensar que o que você coloca em termos de capacitação da juventude é um gasto.
No caso da juventude, o caráter de investimento é muito nítido, porque é alguém que está no início da sua vida, então o potencial de crescimento é astronômico. E aí eu acho interessante, todo mundo conhece as políticas sociais de saúde, de habitação, mas ninguém conhece as políticas sociais de juventude. E eu acho que essa é uma oportunidade maravilhosa para falar do LabJuve, de como vocês estão pensando nessa capacitação através de tecnologias sociais, que é outro termo que ninguém sabe o que é. Né? Eu trabalho com tecnologia social, mas toda vez que a gente vai começar, a gente tem que explicar, olha, não é só na engenharia que tem tecnologia. Para você ter dinâmicas sociais, também compreende tecnologia. Então, acho que é um espaço legal para falar do trabalho da Secretaria. Isso é muito bacana porque a gente tem algumas frentes, né? A gente trabalha nessa capacitação do jovem, aí eu tenho as casas e os espaços da juventude, e eu tenho também os programas que são voltados para a inserção do jovem como cidadão, para ele se entender. E só fazendo um parêntese de uma coisa que você disse que acho importante, as pessoas elas conseguem ver a importância da política da primeira infância. Elas conseguem dizer que você fazer algo para a criança é fundamental. E é. Mas elas tratam a juventude, e é um período assim que pelo Estatuto da Juventude hoje é de 15 a 29 anos, como assim, se a pessoa já tivesse, você foi criança, já fiz por você, agora tá jogada aí no mundo. Quando é o momento... Você que não quer. Pois é, você já tem todas as ferramentas na sua mão, mas a pessoa qualquer um pode. Nem se entende ainda direito como indivíduo, pelo menos sabe, né? O jovem de 15 a 19 anos. Ele está muito vulnerável a tudo que todo mundo diz sobre ele, a todas as possibilidades. Então, para além até do colégio, a gente cria esses espaços para que o jovem tenha capacitação, mas que ele esteja dentro de um ecossistema de boa influência, sabe? Ele vai para a Casa da Juventude e aí as possibilidades de formação que ele tem lá, ele pode fazer um curso de inglês, ele pode fazer um pré-vestibular, uma aula de algum esporte, um curso rápido, assim, porque muitos querem ser barbeiros, trancistas, neodesigner, porque precisa de dinheiro rápido. E aí, só que ele vai conhecendo outros jovens ali. E aquilo vai influenciando positivamente a vida dele. E a gente ainda tem os psicólogos e assistentes sociais que são fundamentais para você fazer uma política pública que ela está voltada assim, mais próxima do cidadão, para que ela tenha efetividade. Porque se você não tem, a pessoa larga no meio do caminho. Que a gente não sabe qual é o background dessa pessoa. A gente não sabe se ela teve uma família estruturada e com uma quantidade de pessoas que nem sabem quem são os seus pais no país, dá para imaginar que muitas famílias não tenham uma estrutura adequada para a formação de um indivíduo. Então, a gente precisa dos psicólogos e assistentes sociais para que os jovens eles concluam os seus cursos, para que eles não desmoronem no meio do caminho. A gente tem hoje um problema de saúde mental que só não vê quem quer tapar o sol com a peneira. A gente fala, as pessoas, se elas não encontram um sentido no que elas fazem, é isso, elas estão, como você falou, ela está escavando sem ter um porquê, ela começa a se questionar qual é o sentido da minha vida. E aí, quando a gente não fala sobre isso, a gente está com altos índices de suicídio. Não são poucas as vezes, numa capacitação minha, que o jovem ele chega com um casaco, sabe? Ele tá todo tapadinho ali. Tá se mutilando. Tá ali fechadinho. E aí, conforme ele vai criando... proximidade com as pessoas que estão ali, ele vai se sentindo num ambiente acolhedor, um ambiente de confiança, ele chega e vai levantando o casaco. E essa é a forma dele de dizer, eu preciso de ajuda. Porque ele não fala claramente. Isso a gente vê assim já ao longo desses anos. E aí é uma pessoa que a gente consegue intervir na vida e mostrar que há caminhos, que há uma forma de você... a gente é mais do que é dito numa rede social. A gente é mais do que a gente consome. A gente é mais do que uma realidade que nos é imposta, né? Isso é um processo. Então, a gente atua nessas frentes. A capacitação, ela é importante porque eu falei algumas para vocês, mas eu tenho de tecnologia. Elas vão da informática básica à programação avançada. Então, é um curso que aqui fora o jovem paga muito dinheiro para fazer, ele faz gratuitamente. Como é que eu posso falar de mudança, de redução de desigualdade social numa cidade que é extremamente desigual, se eu não propicio essas oportunidades, né? Então, tem muitos aspectos que a gente vai trabalhando nesse sentido. Tem um
ponto que eu acho que a gente precisa, talvez, desculpa, Maíra, trazer. A gente só sonha com aquilo que a gente experimenta. Não tem a menor possibilidade disso acontecer. Por que a gente foi o pai do futebol há muito tempo? Porque antigamente qualquer campinho de futebol, qualquer terreno baldio virava um campinho. Qualquer rua com 2 chinelos virava um campinho. E você tinha então ali os jogadores como alguém, né, que saiu da mesma situação de muitos e venceu. Então isso se torna uma possibilidade, porque você tem tudo na mão, os talentos, você experimenta e alguns vão ter um talento ali naquele sentido. Agora, como é que eu vou saber se o meu talento é para patinação do gelo? Não tem gelo para patinar, talvez eu seja um gênio nisso, e nem sei e nunca vou saber. É por isso talvez que o Quênia tem os principais corredores, porque todo mundo, além do exemplo e do ambiente, você tem a possibilidade de experimentar. Mas a verdade é que você só é capaz de experimentar, de ter sucesso naquilo que você experimenta. Como é que você vai se descobrir alguém que é bom em direito se você nunca teve um ambiente que te propiciasse imaginar isso? Ou em gestão pública, ou em profissões ali menos óbvias, sei lá, gastronomia, né? Eu cozinho em casa. Uma coisa é cozinhar em casa, outra coisa é cozinhar num ambiente em que você se desafia e se desenvolve. Então esse trabalho de compartimentalização das estruturas públicas e de algumas apostas que às vezes nesse sentido são apostas que para o mercado de startup são aceitáveis, né? Vamos lá, eu vou botar 1 bilhão, 2 bilhões e aí você vai lá e aí tem sucesso. Quebrou, não deu certo, mas como eles fazem, de cada 1.000 uma vai se destacar e vai ter sucesso e vai pagar o investimento. No nosso caso também, às vezes é um investimento social, né? De cada 10, 20, 30 que experimentar, você vai achar um gênio ali que vai contribuir com a sociedade e dar o retorno. Esse é um primeiro ponto. Eu acho que é importante o trabalho que a Secretaria faz. É importante também que você tenha pessoas pensando nessas realidades para além do econômico imediato, porque muitas vezes em gestão pública é o econômico futuro, talvez, né? E você ter gente especializada faz toda a diferença, né? É como existe um processo que é o nosso sistema reticular ascendente, porque a gente sabe disso, mas sabe quando você decide comprar uma coisa que você nunca viu e do nada você começa a ver em tudo que é lugar? É porque inconscientemente o seu sistema de alerta para essa coisa começou a chamar a sua atenção, né? Todo mundo pensa agora aí num carro amarelo, você vai começar a ver carro amarelo para tudo que é lado, né? E não estou falando do táxi, mas isso é importante porque quando você tem essa equipe voltada para esse tema, elas também vão pensar o tempo inteiro nisso. O prefeito tem que pensar em tudo da cidade, né? Então ele não vai conseguir ter a profundidade muitas vezes que se precisa para dedicar o tempo e fazer todas essas construções que vocês têm feito como secretaria, né, para esse público específico. Um outro ponto que eu acho que é interessante a gente entender, né, é que a secretaria está dando algumas oportunidades de experimentação que vão fazer a diferença. A gente é uma cidade extremamente urbana, né, e que precisa desenvolver nesse setor de serviço. A gente tem uma estrutura extremamente desigual, a gente é o terceiro mais desigual do Brasil. A gente não tem um problema de quantidade de dinheiro, a gente tem um problema de quanto esse dinheiro chega nas pessoas. Também não sou defensor de que temos que fazer algo que tire e tome o dinheiro de quem conquistou, mas talvez a gente precise criar formas das pessoas que estão na base da pirâmide também terem a oportunidade de captar um pouquinho mais dessa riqueza, criar outros modelos, outros sistemas, e isso a gente só vai fazer com um ambiente certo, né? E é isso que vocês estão fazendo lá. Eu gosto muito do trabalho da secretaria nesse sentido. A gente tem uma confusão, se você me permite. A gente, em modo geral, a gente vem numa realidade muito parecida com esses jovens, tanto eu quanto o Abdu, né? Nós somos eu sou de Belfort Roxo, ele de Caxias, e a vida na Baixada Fluminense nos anos 80 e 90 não era fácil, não. Não é hoje ainda, né? Mas assim, há uma percepção, principalmente nos lugares mais humildes, de que a gente vive num país pobre.
problema do Brasil é que o Brasil é pobre. E o Brasil não é pobre. O Brasil tem a 9ª maior economia do mundo, de 192 países. Então o Brasil é um país muito rico. Nosso problema é aonde a riqueza fica. E como é que a gente constrói caminhos para fazer com que essa base da sociedade ascenda e tenha condição de viver melhor, tenha condição de pegar um pouco dessa riqueza também. Né? Então o papel da secretaria eu acho que é importante, até porque eu não tive isso na minha adolescência. As escolhas que eu fiz para estar aqui hoje foram escolhas que muitos amigos não fizeram e não conseguiram alcançar. Eu acho até muito engraçado, porque eu presido hoje uma das entidades do Sistema S, que é o SESCOP. E eu comecei a minha vida porque eu optei por fazer um curso no Sistema S. Minha primeira atividade laboral foi aprender a trabalhar. E o curso profissionalizante foi que deu uma oportunidade de ascender profissionalmente. Então, preparar esse jovem para ocupar um espaço melhor no mercado é importantíssimo, porque falta muito isso hoje. Tem um ponto, assim, Sua missão é árdua, Gabriel. Falar sobre retorno econômico, né, acho que é interessante. Dos 11 até os 14 eu vendia água na Central do Brasil. E estudei em colégio público a minha vida inteira. Quando chega a vez de ir para a faculdade, eu passo na FRJ. Mas eu não posso fazer porque foi o ano da maior greve da história da universidade. Se você quisesse se formar em 5 anos naquele período, você tinha que estudar de manhã, de tarde e de noite. Você tinha que pegar a matéria onde tinha espaço na grade. Senão você não se formava em 5 anos. Eu não tinha a menor condição de fazer isso, porque se eu não trabalhasse, eu não tinha quem pagasse minha passagem, eu não tinha condição de comprar livro, eu não tinha a menor condição de nada. Aí fui fazer o FIES, Programa Público, Investimento Público. Tá? E o FIES pagava 30% só da mensalidade naquela época, não é como o ProUni hoje e outros que deram muito mais acesso. E eu tinha consciência de que eu precisava também ter algumas outras coisas além da própria questão do ensino, que era construir relacionamento. Mas eu tive a oportunidade de alguém e de um ambiente me trazer essa percepção. Se eu não tivesse essa percepção, talvez eu não tivesse feito essas escolhas. Tinha estudado na universidade mais barata, né? E aí eu estudei na Cândido Mendes. Eu lembro que na época eu ganhava um salário mínimo trabalhando. E esse salário mínimo era exatamente o 30% que tinha. Então, o Vale Transporte era o que sustentava ali para chegar na universidade também. E assim, livro eu não comprava, eu usava da biblioteca, não tinha a menor condição. E na época que eu estudava lá, eu estudei com o filho desembargador, estudei com o Flávio Bolsonaro, estudei com a Clarissa Garotinho, com o Brizola Neto e outros que viraram empresários, pessoas que acabaram indo para setores ou político ou de destaque na sociedade. Então, também foi importante para fazer esse network. Não que eu hoje fale com todos, mas foi importante. Né? E foi importante também, aí pensando do outro lado, né, eu acredito, e eu tenho me esforçado muito para isso, mas eu acredito que do ponto de vista econômico mesmo, só o que eu pago em imposto de renda todo ano já superou muito mais do que o governo bancou para mim até eu chegar nessa jornada. Não vou nem falar dos impostos de consumo e coisas do tipo. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ascender socialmente. Né? Mas também hoje o que eu consigo entregar de trabalho para a sociedade e passei meu propósito, do Vinícius também, mudar o Rio para melhor através do empreendedorismo cooperativo, é algo que eu acredito que se alguém lá atrás pensou assim, vai botar dinheiro para a gente estudar, desperdício, etc. Eu posso dizer que eu, como muitos outros, e que talvez o governo precisasse pegar e falar assim, você está vendo esse cara aqui? Te botou tanto. Aí devolveu. Então, pegar aquela galera que é mais gosta de conta, né? Hoje ele devolve tanto para a sociedade. Valesse a pena. Né? Eu acho que talvez fique aí uma dica. Se não devolver, não me aposento. Fica uma dica para você. Obviamente, não é isso que define tudo. Tá? Às vezes a pessoa não vai ter um crescimento econômico financeiro adequado ali ou para pagar todo o custo que teve, mas o que ela vai ter de contribuição social, de impacto social, vale tanto quanto e às vezes a gente não dá valor.
Não. É verdade. Eu vou puxar aqui para fazer um plot twist, que acho que tem um conteúdo que a gente tem que abordar. Mas antes eu vou dizer que... A Maíra sempre botando a gente na... Os caras estão aqui com a gente. O que a gente tem que abordar que é a função política do secretariado. Mas antes disso, eu só preciso dizer para quem está assistindo a gente que hoje em dia a universidade pública tem bolsa de permanência. Então, Abdu ia ganhar um dinheiro só para estudar. Tem bandejão, café da manhã e almoço e janta. Então, ele poderia comer maravilhosamente feito pelo pessoal. Eu usufruí do bandejão. Pô, o bandejão facilitou muito a vida. Pode ir voltar. Você vê a diferença que faz, né? E, assim, eu, no final das contas, eu já tive episódios de sofrer preconceito, né? Porque teve situações que eu cheguei para fazer trabalho em grupo e a menina fala para mim, professor, eu não vou fazer com ele é pobre, ele não vai ter dinheiro para comprar os livros. Isso é muito importante a gente falar, que a universidade pública hoje é diferente e ela tem como manter quem é de classe popular na universidade. Mas o que eu preciso dar esse plot twist é porque a gente também precisa explicar para as pessoas qual é a função política do secretariado, que é basicamente ampliar a base social e parlamentar de apoio do executivo. Né? O executivo sozinho, ele não é capaz de governar, porque ele precisa aprovar projetos de lei no legislativo. E uma das formas de ampliar esse apoio no poder legislativo é tendo secretários de diferentes bases partidárias. A mesma coisa na sociedade. O secretariado, quanto mais amplo e plural, maior é a capacidade do prefeito de chegar em diferentes segmentos sociais. E aí minha pergunta para você, porque o mandato do prefeito Paes é um mandato muito plural. Ele tem secretários de diferentes partidos, de diferentes bases sociais. E aí, como é o dia a dia, o convívio entre os secretariados, sendo eles tão diferentes? A gente vê todo mundo que quis não ter poder... Não existe o salvador da pátria sozinho, não, né? Não existe. Não, e esse é um dos piores conceitos que a gente tem na nossa sociedade, né? O pessoal está sempre procurando por um salvador da pátria, por isso todo mundo está sempre se frustrando. Porque esquece que não é sobre isso no fim do dia. Mas, e eu acho que ele é muito exitoso em conseguir colocar na mesma mesa pessoas que são extremamente distintas. A gente tem desde comunistas no governo até a liberais. Só que uma coisa que fica muito clara é que o prefeito ele não criminaliza a política, né? Ele não vê um problema das pessoas serem atores políticos. E isso é fundamental, porque a gente viveu anos de criminalização da política e que fez com que muitas pessoas se afastassem dessas questões que moldam tudo na nossa vida. Você pode não querer perceber, mas tudo na nossa vida acaba sendo produto das decisões políticas. Só que quando você está no secretariado, a tua chave tem que virar. E a gente tem secretários que são pessoas que são eleitas, né? Tem vereador que está secretário, tem deputado que é secretário. Mas quando você está ali, a sua prioridade é estar ali. Até porque ele cobra com meta, ele cobra excelência nas entregas. Então, e aí as pessoas elas se licenciam em alguns momentos porque apresentam alguns projetos de lei que elas mesmas vão percebendo até na sua atividade como secretário que, nossa, se tiver uma lei com esse foco, a gente consegue ser mais assertivo na hora de entregar uma política pública. Então, eu acho que o grande êxito... Tem muitos êxitos nele, assim, eu sempre quis trabalhar com ele, então eu sou muito, muito, muito suspeita para falar. Mas vendo de perto, a gente consegue perceber esse olho para falar assim, esse perfil encaixa com essa secretaria, fazendo essa determinada atividade, esse outro perfil é excelente, mas não é para a secretaria, é para outro tipo de função. Mas na mesa, assim, são os mais diversos atores sociais, com as mais diversas formas de pensamento, ideologias e narrativas. Mas no fim do dia tem que fazer uma boa entrega para a cidade, que se não fizer, roda. Bom, até que o pessoal já não vou brigar, porque quando as pessoas se conhecem, quando as pessoas se conhecem, fica mais difícil brigar. Eu vou até me posicionar contrário a Gabriela, mas eu vou ser delicado, eu vou ser, né? Facilita. Tem um ponto que eu acho que é interessante, né? Pro Eduardo, a gente acompanha um bom tempo.
E aí já deixo aí o reforço no convite que a gente tem feito, senão a gente já precisa de um prefeito aqui. Ele foi convidado, estamos esperando. Daqui a pouco a gente traz outro. Mas o Eduardo, ele tem uma coisa muito interessante, que ele se importa muito com a cidade. Sim. E com as boas ideias. Ele não está preso se a ideia é de extrema direita, de extrema esquerda. Até porque no meio disso tudo tem tanta coisa que é comum, né? Verdade. E a gente tem visto que ele foca muito nesse comum, no que é mais necessário, urgente. Eu acho que isso você acabou de evidenciar aí, né? Como você tem gente comunista, eu conheço alguns que são ultraliberais, que por eles, acho até o contrassenso deles estarem no governo, eles são contra governo. Mas eles estão lá, né? Já que existe, eu estou aqui para fazer o melhor. O anúncio da vitória dele foi com um pastor e um comunista, um do lado do outro. Um do lado do outro. É emblemática na política graças a Deus. brasileira. Né? Mas isso é realmente muito interessante e eu acho que é o necessário, porque você governa para todo mundo, né? Você não governa apenas para quem tem um pensamento alinhado com o seu. E tornar a cidade... a gente ouve muito isso até quando a gente é demandado pelo prefeito, que governo ele é prioritariamente para quem mais precisa. Então, a gente tem que basear as nossas tomadas de decisão para criar oportunidade para que as pessoas consigam se desenvolver na cidade, para que as grandes mentes pensantes da cidade não evadam daqui, né? Não pensem, essa é só uma cidade que não dá para se viver. Então, a gente precisa trazer capital privado, realmente, para gerar empregos. Você precisa do capital privado para gerar oportunidade. A gente precisa de indústria, né? Seja de qual frente for. A gente precisa na cidade. Tem um esforço muito grande agora numa articulação para trazer data centers para cá. Isso são muitas frentes que são pensadas para fazer com que o Rio... Ele seja cada vez mais um lugar bom para se viver. Só que também tem essa questão que você trouxe, sabe, do que é muito importante de não fazer com que as pessoas se sintam excluídas. Se governa para todo carioca. E acho que é isso que a gente vê e é requerido o tempo inteiro quando a gente está ali. Mas tem duas questões que vocês trouxeram que eu acho muito importante falar. A gente tem essa cidade desigual e talvez geograficamente que a gente pode ver dessa desigualdade assim muito expressa é a diferença entre o asfalto e a favela, né? E os nossos projetos eles rodam prioritariamente nas favelas do Rio. Eu tenho 9 equipamentos públicos pela cidade, eles já são assim em áreas mais mistas, mas eu também vou às favelas. Eu estou em 60 favelas ao mesmo tempo, hoje, nesse momento. A gente já passou por 220, que a gente vai até o território. Com o projeto Pacto pela Juventude. O jovem recebe uma bolsa de R$400 durante 6 meses. Ele aprende metodologias como Design Thinking para olhar o problema da favela e ele criar soluções. E esse programa, ele é muito exitoso porque a gente cria essa rede que você falou de networking. Sem networking, as pessoas não caminham muito. Ambiente, né, tô numa ideia que tô num lugar que tá todo mundo falando disso. Eu também vou falar disso. Eu vou parar e aí, daqui a pouco eu vou começar a entender isso. Daqui a pouco eu vou começar a gostar disso. Muda. E aí eu mudo. A sua visão de mundo, ela se amplia, porque é exatamente o que você falou também. A gente não vai sonhar com aquilo que a gente não conhece, né? Eu falei isso só para eu pegar esse gancho, desculpa. Mas a gente foi num evento da economia do mar, o Sebrae com a Facesp tem fomentado isso, a gente tem apoiado, porque a gente tem uma costa muito rica no Rio de Janeiro. Mas quando a gente esteve lá, aí estavam lá as grandes empresas do setor. Né? E eu olhei aquilo e falei, cara, a gente está falando de economia do mar. Né? Economia do mar para quem? Pra quem? Porque é o seguinte, se eu pegar todo mundo que está aqui, até eu que hoje sou de classe média, eu vou olhar e falar, se empreender nesse lugar aí não é para mim, não. Eu não tenho bilhão, eu não tenho condição. Não retiro petróleo do mar, não sou dono do porto? O ponto é esse. Como que eu vou... Não consigo imaginar um jovem que mora em qualquer favela do Rio com vista para o mar e ele também não vai olhar o mar como uma oportunidade de empreender, por exemplo. Porque esse ambiente não lhe permite esse acesso. E eu falei isso lá no evento, e a gente precisa começar a mudar o tom aqui do evento se a gente quer desenvolver.
Você só imagina alguém entrando para a economia do mar, sendo um pouco mais humilde, não sendo bilionário que vem estruturado fazendo isso, se ele vier de uma família, e muitas vezes por falta de opção. Não, talvez nem porque ele quis, não. É porque o pai tinha um barco, era pescador, e ele aprendeu, e aí assumiu, aí não estudou, só aprendeu aquilo. E os outros que estão ali no asfalto? Como é que eles vão sonhar, por exemplo, em empreender no mar? É isso. Assim como se eu não tenho computador, como é que eu vou sonhar em ser programador? Exatamente. E é exatamente isso que a gente vai fazendo, porque além do programa, ele vai conhecendo ambientes que antes não eram dele. A gente leva para pontos turísticos do Rio de Janeiro. A gente traz aqui para fazer as formações em educação financeira com vocês. A gente vai fechando parcerias para assim, eles vão visitar a Petrobras agora. Eles vão começando a conhecer ambientes que eles nem imaginavam. E um pulo do gato que a gente vai ter agora, que é algo que me gera muita angústia em todos os nossos projetos, que é eu capacito e eu preciso encaminhar para o mercado de trabalho, mas eu não consigo que todos esses jovens entrem. Eu tenho mais de 500 mil jovens já que passaram pela secretaria. Então, eles não conseguem entrar todos no mercado de trabalho. Eu tenho nem 5% disso que a gente consegue contabilizar que adentrou ao mercado de trabalho. E aí fica na minha cabeça, eles precisam empreender de uma forma sustentável. Porque eles já empreendem, né? O rapaz que ele se torna barbeiro, ele está empreendendo, ele só não entende as ferramentas do negócio, ele não entende fluxo de caixa, de reinvestimento. E aí a gente vai também ensinando isso para eles nos cursos. Só que agora no Pacto pela Juventude, a missão final deles é construir um negócio social no território deles. Então, a gente está muito empolgado pensando nisso, porque aí a gente começa a falar... começa a dar os primeiros passos para superar desigualdades sociais. Tem riqueza na favela. Se gera muito. 80 bilhões de reais passam pelas favelas do E Rio. passa, sai. Se esses jovens geram negócios, se as pessoas conseguem estruturar negócios na favela e conseguem trazer riqueza para as suas vidas, a gente consegue falar, finalmente, da superação dessa herança de desigualdade social que a gente tem há centenas de anos. Já vou aproveitar, já deixar aqui uma proposta, né? A gente está com 2 ações planejadas, se Deus quiser, vão dar certo. A primeira delas é com a Uniswan. A gente está construindo um curso de empreendedorismo cooperativo, é uma graduação tecnóloga em que a ideia é que a gente ofereça gratuitamente para qualquer morador do Rio. Né? Vai ser EAD, incrível, assíncrona, afinal de contas a gente não é uma instituição rica, né? Mas a gente vai fazer a nossa parte. E aí o convite vai ser para que todas as prefeituras do estado criem meios para que esses jovens, principalmente esses mais pobres, acessem, porque a gente vai dar o curso, mas eles vão precisar de computador, vão precisar de espaços. Então, se Deus quiser, aí está lá no pedido no MEC, né, para registrar, e a gente vai começar a buscar as prefeituras que querem apoiar nesse sentido. A ideia desse curso ele é um pouquinho diferente dos cursos de administração, gestão, porque o administrador, o gestor, ele é formado para cuidar de uma coisa que existe. Eventualmente tem uma outra matéria ali de empreender, de buscar oportunidade, mas é um pequeno pedaço dentro do todo. Esse não. Do primeiro dia, a primeira aula vai ser o seguinte: olha, meu filho, se você não entregar no final um projeto, um plano de negócio completo, bem estruturado, em todos os sentidos de um negócio baseado no cooperativismo, você não se forma. Então, vai ter lá o grupo de matérias que é sobre estudo de mercado. Vai ter que fazer a parte de estudo de mercado, identificar oportunidades, desenhar, medir. A parte de marketing, a parte legal, a parte de métricas. Nossa, isso é sensacional. A base é o cooperativismo, mas todo o cooperativismo, um conjunto de ferramentas é para a vida. Né? E aí a nossa ideia com isso é gerar 2 coisas. A primeira é um grupo de jovens formados para aprender a criar negócios, porque não tem emprego para todo mundo e não vai ter mais emprego para todo mundo. A gente acredita que o empreendedorismo é o caminho. Agora, também não é o caminho para todo mundo fazer empreendedorismo individualmente, porque você não tem os recursos e as habilidades totais para isso. E o cooperativismo, o empreendedorismo por meio de cooperativa se apresenta como uma solução, porque você complementa aquilo que te falta. Se eu não sou bom com pessoas,
eu trago alguém que é bom com pessoas. Se eu bom tecnicamente, eu vou ficar aqui. Mas alguém que é bom com pessoas vai me complementar e a gente junto vai fazer essa diferença. Então, essa vamos dizer assim, a primeira ação, que é o primeiro convite aí que a gente faz, talvez para a Secretaria estar mais próxima e nos apoiar para fazer chegar nas pessoas. Porque o outro desafio vai ser como que a gente faz chegar. É gratuito, mas... Isso aí pode ter certeza que eu vou estar lá batendo na sua porta, na verdade. Olha, quero fazer parte disso aí. Já fica aí, ó. O Arapuã, a gente lançou isso no congresso internacional que ele organizou. Eu falei, vamos lançar, que agora você não tem mais volta. Né? Já assumiu publicamente. Já foi solicitado ao MEC já? Não, a gente desenhou o curso, mas daí é ser solicitado, gravar e chegar nas tem um pessoas, processo, mas a gente vai entregar. Mas assim, esse é um sonho dentro do nosso propósito. A gente acredita muito que a gente está vendo, a tecnologia mudou, a tecnologia sempre foi complementar o humano, hoje é substituir. Ou a gente tem gente preparada para olhar o mundo e identificar oportunidades de dores a serem resolvidas para gerar renda. Então, o que a gente quer é muito que as pessoas tenham isso e principalmente que essas pessoas que são mais humildes entendam que juntas elas podem fazer isso. A gente tem cooperativas hoje que operam bilhões de reais e distribuem para famílias inteiras e não tem um bilionário, tem muitos que cresceram, ascenderam, são até milionários, mas bilionário nenhum, porque o modelo ele não permite essa acumulação eterna, né? O limite está na tua capacidade individual de gerar riqueza. O segundo ponto que a gente está trabalhando para esse ano, né, e talvez acho que aproveitando o meu trabalho da Secretaria, a gente vai ter um curso de formação de agentes em cooperativismo. A gente não tem braço, capacidade de levar informação para todo mundo. Então, a gente quer duas coisas, né? O primeiro nas prefeituras e secretarias que têm ações como a sua, a gente quer treinar, formar os professores como formadores em cooperativismo, para que eles, no final desse curso, tenham... Se eu sou de informática, eu vou incluir na minha didática um pouquinho de cooperativismo. Se eu sou de empreendedorismo, a mesma coisa. Se eu sou de gastronomia, a mesma coisa, né? De modo que o cooperativismo, então, passe a ser transversal nessas formações que vocês hoje dão, para que, da mesma forma que a gente falou, né, se ele não consegue enxergar esse mundo, ele não vai ter ideias para esse mundo. Então, a gente vai fazer ele enxergar esse mundo em todas as matérias. Então, o convite vai ser para formar a tua equipe como formadores. E a nossa ideia é ter lá um infiltrado em cada secretaria de cada município desse estado, porque muda o governo, mas vai ter sempre um técnico que vai falar assim, gente, e o cooperativismo? Né? Nossa expectativa. Então, Secretaria de Juventude já está dentro. Eu acho que na fala do Abdul tem uma coisa que amarra um pouco aqui tudo que a gente falou, que é essa ideia de que empreender não é contrário a estudar, a buscar parceiros. Porque muitas vezes a gente vê os jovens assim, não, eu não quero estudar, eu quero empreender. Isso tem sido até um grande obstáculo na universidade. Isso é o maior erro de todos. Não tem negócio hoje que não tenha desenvolvido com a faculdade. É assim, busque uma formação, busque parceiros e principalmente busque o que o Estado, a Prefeitura, o Governo Federal estão, e mesmo os atores do campo não público, né, estão oferecendo para que você consiga essa capacitação. E eu acho que a Secretaria é um grande exemplo disso, né? De um espaço para mostrar que esse jovem, mesmo que ele queira empreender, ou até porque ele quer empreender... Ele precisa estudar. É isso, porque como é que... Se você não traduz em número o negócio, você tá fadado ao fracasso. E eles precisam entender que tem todos esses ramos para criar um empreendimento. Muitos falam que querem ser digitais influencers, que querem uma vida mais tranquila, mas empreender, na verdade, é você viver para trabalhar. Pode valer a pena porque vai fazer sentido para você. Sua força de trabalho não está sendo para, sei lá, para acumulação de capital para outra pessoa. Vai fazer sentido para ele. Mas não quer dizer que ele não vai suar, que não vai arregaçar as mangas e... Acho que não é evolução, né, gente? É a teoria da evolução. O que não evolui na face da Terra é excluído. Então a gente tem que incutir isso na cabeça dos jovens. Eles veem os milionários, porque o Zuckerberg abandonou a faculdade. Mas você vai olhar a proximidade da empresa dele com o desenvolvimento dentro das faculdades, dentro das universidades. Exatamente. Não existiria
Zuckerberg sem as faculdades. Né? Nasceu lá, inclusive. Nasceu dentro de uma e se desenvolve e continua se desenvolvendo por meio disso. Não tem como mais no mundo atual crescer sem você estudar. Não tem. Está falando de um mundo de inteligência artificial, de robótica, né? de internet das coisas. Se você não entender esse troço com uma profundidade e não ser melhor do que esse troço, você vai ficar para trás. Né? Deixa eu só... Assim, a gente vai conversando aqui, daqui a pouco a turma dos bastidores puxa a orelha, fala assim, tem horário, tem Acontece isso no meu também. Então já puxaram a minha orelha aqui mais 2 vezes e eu fui, não, peraí que a gente vai chegar ao final, né? E eu acho que o final é pedir a você, Gabriela, que faça as considerações finais aqui pra gente com relação ao papel. A Maíra também, né? A Maíra também. E mais uma vez, assim, já agradecer e dizer que a gente quer manter a parceria, quer estar lá junto com a Secretaria de Jovens e quer levar o cooperativismo como uma ferramenta de transformação também para esses jovens. Eu agradeço muito a vocês por estar aqui. É um papo que realmente dá pra gente passar horas, né? Porque acho que é muito do que a gente acredita de modelo de sociedade. Sim. Acho que todo mundo que está aqui nessa mesa tem um comprometimento com o Estado-nação. Acho que isso é o que me faz estar muito à vontade de estar aqui com vocês. E o que a gente pudesse somar como secretaria, acho que no final do dia o nosso objetivo é olhar e ver que as pessoas estão conseguindo dar rumo para as suas vidas, né? Que elas não estão a esmo. E aí, para o jovem que possa estar assistindo, você pode seguir, procurar todas as nossas formações lá em Juve Rio, em todas as redes sociais, vai ter um Linktree lá e você consegue ver todas as capacitações. Tô com dificuldade, vai na DM que a gente responde. Pessoal, eu puxo a orelha se não te responderem. Aí se não te responderem, vai lá no meu, Gabi da Gaia, e aí eu falo assim, ô fulano, responde lá, porque a gente existe para servir a vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a Maíra. A Bidu, como sempre, aqui é um grande parceiro. A gente também tem um comitê de jovens lá na OACB e a gente quer que o comitê também nos procure lá, porque a gente tem uma porta de entrada para o jovem no cooperativismo, também lá no sistema OACB. Fica aqui meu agradecimento, Maíra. Gabriela, o pessoal que está me assistindo já sabe que eu tenho problema em confundir nome de pessoa. Então já sabe. Mas agradecer, Gabriela, assim, foi uma parceria de sucesso, efetivamente, a nossa, no sistema OACB com a Secretaria de Jovens. Eu acho que a gente está conseguindo dar oportunidade para muita gente lá. A gente vai continuar nessa lida aí para a gente transformar o Rio de Janeiro. Vamos ampliar. É isso. Meus amigos, obrigado. A gente vai ter outros programas também para que vocês acompanhem esse processo de educação política que a gente está trabalhando aqui. E não deixe de assistir lá ao nosso canal, nossas redes sociais. Um grande abraço a todos.